Muito obrigado, respeitado colega Manuel de Vasconcelos. Convido agora a Sua Excelência, senhor deputado Antônio Pedro Muxanga. Caro colega, a palavra é sua. Muito obrigado, senhora Presidente da Assembleia da República. Senhora Presidente da Assembleia da República, digníssima Procuradora-Geral. A digníssima Procuradora disse que algumas questões levantadas são políticas. Sim, aceitamos. Mas também a digníssima Procuradora levantou questões políticas. Por exemplo, quando agradece o governo por ter planificado construir penitenciárias regionais. Quando agradece o governo por dar meios à Procuradoria. Eu penso que essa é a obrigação do governo e ninguém tem que agradecer. É igual a um pai quando dá de comer e de vestir ao seu filho. Ninguém tem que lhe dizer obrigado. Mas faltou responder algumas questões ligadas às mortes nas prisões e mortes das pessoas nas mãos das autoridades policiais, cujo motivo são as perseguições políticas. Nós pensamos que isso é crime. Em relação ao cumprimento da lei, senhora Procuradora-Geral, em Moçambique, a única entidade que cumpre a lei é a Renamo. A Renamo tem armas ao abrigo do Acordo Geral de Paz, mas nunca fizeram mal a ninguém. As vossas armas matam pessoas sem culpa. Mas mais do que isso, senhora Procuradora-Geral, no Banco Austral os moçambicanos estão a perder emprego. Eu tenho aqui um documento enviado pela senhora Cláudia Marques, chefe dos recursos humanos, a exigir os funcionários do Barclays para se candidatarem voluntariamente à reforma antecipada. Os lugares desses moçambicanos são ocupados por pessoas de nacionalidade portuguesa, sob o olhar cúmplice e passivo da doutora Luísa Diogo, uma moçambicana de Gema. Isto preocupa-nos. Preocupa-nos também saber que as traduções em inglês no Banco Austral são feitas em Portugal. Tenho aqui documentos que confirmam a transferência de divisas de Moçambique para pagar traduções em Portugal por empresas que não pagam imposto no nosso país. O nosso país tem tradutores em quantidade e de qualidade. A outra questão que nos preocupa é a questão que se deu na Inater, onde uma cidadã, por sinal até parece que é minha conterrânea, porque é natural de Majacás, deu-se ao luxo de se atribuir 500 mil meticais de vencimento. Gostaríamos de saber se a Procuradoria tomou conhecimento e o que é que vai fazer para acabar com estas brincadeiras de uma vez por todas. Na Justiça, aliás, esta atribuição salarial foi testemunhada por olhar cúmplice do Conselho de Administração da Inater, do Ministro dos Transportes e do Ministro das Finanças presente aqui nesta sala. Penso que ele sabia do que estava a acontecer. Na Justiça, na Procuradoria, há uma história que me vem de Sofala, onde se diz que há uma procuradora que em serviço em Sofala interveio no processo número 65/CS 2007 da venda de um imóvel em asta pública promovida pelo Tribunal Judicial de Sofala, seção comercial, cujo advogado da contraparte era marido da procuradora-chefe provincial. Aconteceu, porém, que o marido da procuradora-chefe provincial era um mandatário judicial da parte executada pelo BIM e estavam a executar o objeto de garantia, que era o imóvel. Sucede que, depois da publicação do segundo anúncio no Jornal Diário de Moçambique, de 18 de nove de 2009, um cidadão honesto e terceiro de boa-fé interessou-se em adquirir o imóvel, tendo acionado os mecanismos necessários que consistiram na arrematação do imóvel no valor de 1.312.000 meticais. Ao que se seguiu a adjudicação do imóvel penhorado pelo competente juiz da secção comercial, segundo atesta a certidão daquele tribunal datado de 12 de 2009. Chegada a hora da execução, para se proceder à entrega da casa penhorada em asta pública pelo tribunal, o advogado da contraparte acionou o mecanismo de expediente delator com jogos de influência político-partidária mistura
que culminou com a destituição do juiz da secção comercial a nível da Beira e a sua transferência para o distrito de Dunda. E, consequentemente, a indicação de um novo magistrado para aquela sessão, que usou a anular uma sentença transitada em julgado, passados 3 anos. Mais tarde, viria se saber que esse magistrado foi promovido e transferido, agora é um dos secretários-gerais numa das magistraturas. A procuradora-chefe também foi transferida, ficou secretária-geral numa das magistraturas. Gostaríamos de saber o que se pode fazer para dar confiança ao cidadão comum de que o combate à corrupção e jogo de influência na nossa justiça é uma realidade. Perante esses fatos, o que podemos esperar da digníssima Procuradora-Geral da República com vista a estancar estes males, já que é garante da legalidade neste momento e com vista a garantir que a casa seja devolvida ao legítimo dono, o homem que rematou? Na Rádio Moçambique, a Inspeção Geral do Trabalho constatou que a direção daquela estação emissora está a violar a lei ao manter 10 funcionários em cargo de direção e chefia, quando já estão ou deviam estar reformados. Alguns deles estão na direção de informação e no canal desportivo, onde a atividade principal é promover a censura dos trabalhos dos outros jornalistas, o que contraria a política editorial daquela empresa pública. Esses desmandos são feitos sob o olhar cúmplice do Conselho de Administração. Na magistratura judicial e do Ministério Público e na polícia, também há pessoas com mais de 40 anos de serviço, mais de 66 anos de idade, a ocuparem cargos de direção e chefia. A questão que se coloca é: como é que essas instituições podem ganhar dinâmica? Como é que podem abrir espaço para atrair jovens qualificados com mais energia e força para dinamizarem de forma positiva aqueles serviços? Os mais velhos, digníssima, já deram o seu contributo, deviam descansar e dar oportunidade aos mais velhos, aos mais novos com mentes frescas. Gostaria também de saber como é que estão os casos do Instituto Nacional de Segurança Social, tendo em conta que houve auditoria em 2007 que constatou haver corrupção. Essa auditoria foi anulada por ordem do Ministro das Finanças por não reconhecer uma auditoria interna. Mais tarde, viria a aparecer outra auditoria do Ministério das Finanças, cujo resultado culminou com a prisão de alguns dirigentes do Instituto de Segurança Social. Ainda no Instituto de Segurança Social, houve uma intervenção da Procuradoria-Geral que culminou com a detenção de dirigentes. Mais tarde vieram a ser soltos, não se conhece o desfecho. Houve recentemente um escândalo que culminou com a destituição do Dr. Matavele, onde estava em jogo mais de $1 milhão para a aquisição da casa para o PCA, entre outras alfacatruas praticadas pela diretora-geral naquele período. Gostaríamos de saber como é que estão esses casos. O caso Conselho Constitucional, que culminou com a cessação de funções do ex-presidente do Conselho Constitucional, substituído por Dr. Gamito. Ainda há violação da lei na Cipol. O reitor que está lá não é mestrado, não é polícia, nem é doutorado. A lei do ensino superior indica que só pode ser reitor de instituição de ensino superior uma pessoa PhD. Aquele senhor não é PhD. Nas linhas aéreas de Moçambique, apesar de muitas mudanças de gestores, a semelhança do que aconteceu na Enatel, os cabritos continuam a comer demasiadamente e prejudicam o Estado. Queremos uma ação vigorosa da Procuradoria da República. A bem da nação, mas não diz, e o povo espera a resposta. Muito obrigado.